Aqui é o Lorde e seja bem-vindo ao canal Lorde TV. E se você gosta de vídeos como esse de pegadinha de interesseira com Ferrari, Lamborghini e McLaren, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e arrebenta o like. E bora pro vídeo! O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O youtuber pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O youtuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca e que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O youtuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essas duas garotas. Ele pergunta se pode se sentar com elas. As garotas respondem que é melhor não porque querem ficar sozinhas. Joel pergunta qual o nome dela. Depois dela falar o seu nome, Joel pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então começa a conversar com essa garota e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela é noiva. O youtuber pergunta quanto tempo ela está noiva e ela responde que já vai fazer 3 anos. Joel pergunta qual o nome do noivo dela, porém ela demora para responder. Aí Joel fica desconfiado e fala que ela deve estar mentindo. Ela fala para ele que não deve satisfação de nada para ele. Joel fala para ela ficar calma, que ele só está tentando fazer amizades. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, sem chance alguma. Joel então aceita o não da garota e vai em direção à sua McLaren.
E quando a mulher vê o carro de Joel, ela se levanta na mesma hora de onde estava sentada e vai atrás dele demonstrando interesse por Joel. Ela vem com aquela perguntinha de sempre, perguntando se o carro é dele e pergunta o que ele faz da vida. Joel fala para ela que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro com isso. Ele pergunta para ela com que ela trabalha e ela fala que ela é professora e dá aula em escolas. Dessa vez, ela fala que vai passar o número dela para ele. Joel fala que só estava tentando pegar o número dela. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E ela responde que sim, mas que está quase terminando com ele. Joel fala que mudou para a cidade há pouco tempo e que ele tem outros carros que estão sendo transportados. Ele fala que tem 8 carros no total e que ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros que completam sua coleção. Na sequência, ele chama ela para se sentar no carro, para ela saber qual é a sensação de estar em uma McLaren. Ela não perde tempo e senta no carro de Joel. Nessa hora, Joel pergunta a ela por que ela não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele era um humano qualquer. Joel então fala que parece que ela passa o seu número só por causa do carro dele. Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma interesseira. Ele então entra no carro e fala que não quer mais nada com ela. Acaba acelerando a McLaren e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naye então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naye pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naye concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade, e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naye. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naye dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro.
Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com a interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com o youtuber London caminhando na calçada e resolve fazer sua abordagem com essa morena. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome, mas a mulher fala que não está interessada em conversar com ele e que ela não fala seu nome para estranhos. London insiste em ter uma conversa com ela, mas ela fala: olha só para você a forma que você está vestido, e fala para ele se enxergar, porque ela não dá a bola para qualquer tipinho que chega assim dando em cima dela. Ele pergunta se ela pode passar o seu contato para eles se conhecerem melhor. Diante disso, a garota fala que tem namorado e que está quase casando com ele e que ele é muito ciumento. E fala para ele que ele é feio e não tem chance com ela e fala para ele se tocar e ir embora. Então, o youtuber fala que ela não precisava pegar tão pesado com ele. E além disso, ele fala que só queria fazer amizade porque ele é novo na cidade. Porém, ela fala que não quer nada com ele e muito menos sua amizade. E fala que não vai mais perder seu tempo com ele. London então entende o recado, pede desculpas e vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Meus amigos, o Corvette faz a mágica acontecer. E a principal mágica é fazer os namorados desaparecer. Então, ela acaba insistindo em sair com ele e London fala que tudo bem e dá a volta e fala que vai abrir a porta para ela entrar. E dentro do Corvette, London fala que está procurando uma namorada e diz a ela que gostou dela, porém não pode sair com ela porque ela tem namorado. A garota fala que não tem um namorado e é só uma pessoa que ela estava conhecendo. Ela fala que se ele quiser, ela pode ser sua namorada. London fala que quer conhecê-la melhor para saber se ela seria uma boa namorada para ele. Ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela fala que está precisando fazer compras e que ele poderia levá-la no shopping para ela fazer compras de roupas. Porém, London abre o jogo e fala que não gostou nem um pouco de ser chamado de feio e do jeito que ela tratou ele. O youtuber fala que ela não queria nada com ele e nem passar o seu contato, mas foi só ela ver o carro que ela mudou de ideia e queria ficar com ele. Ela pergunta se ele trouxe ela dentro do carro para isso. Então, London fala que ela é uma gold digger e que ele não quer nada com ela e que só queria ver aonde ela iria chegar. E fala que é para ela descer do carro e a deseja um bom dia. Então ela desce do carro, bate a porta com força e vai embora. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar, mas ela sai andando e não dá nenhuma atenção para ele. London vai atrás dela e continua insistindo para falar com ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, mas a mulher diz a ele que não e não dá nenhuma chance. London caminha até o seu Corvette e destrava o alarme da máquina. Na mesma hora, a mulher vem na direção dele falando seu nome, mostrando interesse no youtuber e se apresenta para ele. London pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que estava indo para sua casa e estava com pressa e achou que ele era um cara muito rude. O youtuber questiona e diz a ela que ela não queria falar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode conversar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode compensar isso agora com ele. A garota fala que gostou do carro dele e que eles podem sair juntos para beber alguma coisa. London fala que ela tratou ele muito mal e está pensando se ele vai aceitar sair com ela.
A mulher fala que eles podem ter uma ótima tarde juntos. Ele pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira, e ela responde que ela está sozinha no momento. Ela então pergunta se ele vai querer sair com ela ou não. London pergunta se ela conhece algum barzinho aqui perto que eles possam ir para beber. E ela fala que conhece um ótimo aqui perto e que fica no centro da cidade. Mas lá é bem caro e sofisticado. London fala que dinheiro com ele não é problema e que ele não gosta de economizar dinheiro. O youtuber então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o London. Dentro do carro, o London chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque antes de ver o carro ela não estava nem aí para ele. Depois que viu o seu Corvette, mudou de ideia só por interesse. Ela fala que para ter chance com ela tem que ter dinheiro, senão ela não dá bola mesmo, mas que ela não é uma interesseira. London fala que é sim e que ele não quer mais perder seu tempo com ela e pede para ela descer do seu carro. Ela pergunta se ele não queria sair com ela. Ele fala que não quer mais e pede para ela descer do carro novamente. Ela diz que tudo bem e desce do carro e fala que o carro dele deve ser alugado. Mas no fim acabou se dando mal. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e elogia ela, dizendo que ela tá muito linda, e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ela fala que se chama Natália e agradece o elogio. Nate pergunta se ela tá indo para a academia, e ela responde que sim, que está indo malhar agora. Ele pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que não, que ela está solteira e independente. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que não e tem que ir embora. Em seguida, Nate caminha até sua Lamborghini Urus e é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à Lamborghini de Nate e vem atrás dele perguntando se ele não pode dar uma carona para ela, porque a academia dela fica um pouco longe. Nate fala que está indo para a direção que ela está indo e pode dar uma carona para ela. Além disso, ele fala que só queria conversar com ela apenas 5 minutos. Ela fala que pode conversar com ele agora. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e depois dela falar que sim, ele acaba pegando o número dela. Na sequência, Nate pergunta se ela não tem mesmo um namorado. A mulher fala que não gosta de ficar presa em relacionamento. O youtuber fala que é difícil de acreditar porque ela é muito linda. A garota fala que sim, que ela tá sozinha. Ele pergunta de onde ela é e a mulher responde que ela é de Miami. Nate fala que é novo na cidade e que está tentando conhecer pessoas novas e quem sabe arrumar uma namorada. A garota responde que ele é muito bonito e ele vai arrumar uma namorada bem fácil. Nate fala que vai dar uma carona para ela e chama ela para entrar com ele no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver o seu carro. E ela responde que se ele tivesse um Corolla, que ela não ia mesmo conversar com ele. Nate então pergunta se foi por causa do carro que ela veio falar com ele. Ela fala que gostou mesmo do carro, mas que ele tem esse carro é para chamar a atenção. O youtuber fala que não, que ele gosta de carros esportivos. O youtuber então fala que ela tá dando vibrações para ele de ser uma garimpeira de ouro, porque ela só veio falar com ele depois que viu ele indo na direção do seu carro. Ela fala que sim, que o carro dele chama a atenção, mas ela fala que só fica com um cara que tem dinheiro, porque ela quer o melhor para ela. Nate fala que não quer mais nada com uma interesseira e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro achando ruim com o youtuber, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.
O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente à sua Lamborghini Urus para aplicar o teste da interesseira. Ele fala que ela parece estar muito bem e pergunta aonde ela vai, e ela responde que está indo embora para casa. Então Kilo pergunta se ela não está precisando de um homem em sua casa. A garota fala para ele que pergunta mais idiota é essa, e ele pergunta se ela não precisa de um namorado, e ela responde que não e fala que já tem namorado. Então, o YouTube elogia as tatuagens da garota e pergunta se não existe nenhum jeito dele levar ela para sua casa. E a garota fala que não o conhece e manda ele sair fora. Sendo assim, o YouTuber fala que é uma pena e abre a porta da sua Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando e dizia ter namorado, agora demonstra interesse pelo cara. O YouTube confirma que o carro é dele e pergunta se ela gosta. A garota fala que sempre sonhou em andar em uma Lamborghini Urus e pergunta como ele conseguiu comprar um carro como esse. O YouTube fala que ele é um grande empresário e tem uma empresa de publicidade e fala que esse não é o seu único carro, porque ele tem também uma McLaren, uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a garota ainda mais impressionada. Kilo então fala que ele quer que ela vá com ele para sua casa e diz a ela que ela pode ser a sua namorada. Ele fala que ele tem vários cartões de crédito com limite alto de 20, 50 mil dólares e vai deixar com ela para comprar o que quiser. A garota fala que está parecendo uma boa ideia. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela em frente ao carro para ela guardar de recordação. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, a mulher não resiste e entra no carro do YouTuber, mesmo tendo um namorado. E coitado do namorado dessas interesseiras. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, o YouTube pede para ela passar o seu telefone e suas redes sociais. A garota repassa para ele o contato sem pensar duas vezes e demonstra muito interesse em falar com ele. Na sequência, o YouTube fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma bela vista e lá tem muita bebida e que eles podem relaxar e ficar à vontade. A garota fala que parece ser ótimo. Porém, Kilo questiona ela sobre o seu namorado. A garota fala que já traiu ele várias vezes e que isso não seria um problema. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer a verdade, que ele não quer mais sair com ela, porque ela não é o que ele imaginou que ela fosse, e que ela demonstrou ser uma interesseira e, além disso, não é fiel. E que ele está procurando uma mulher para levar a sério e fala que não quer nada com a interesseira e manda ela descer do carro. E inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com David abordando essa garota em um posto de gasolina assim que ela tentava entrar numa loja. Ele pergunta a ela se ela não teria 10 dólares para lhe emprestar, para ele abastecer o seu carro, porque ele esqueceu sua carteira em casa. Ele fala que pode pegar o número dela e depois ele faz o Pix para ela. Porém, a garota fala que não tem dinheiro e que não passa telefone para estranhos. Então, ele tenta se apresentar, mas a garota nem pega na mão dele. Então, ele tenta dar em cima da garota, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele. Ela até chega a dizer que ele está parecendo um caipira do jeito que ele está vestido. O YouTube pergunta para ela se as roupas dele não estão combinando, e ela fala que não, que ele está igual um caipira.
David então pergunta por que ela está sendo tão rude, e ela fala que não quer falar com ele e já está perdendo seu tempo. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que não é da conta dele e dá uma tirada nele. Então, ele fala que só quer fazer amizade e conhecê-la melhor, e convida ela para eles pegarem um cineminha hoje, mais tarde. Mas a garota diz a ele que é para ele se enxergar, que uma garota linda igual ela não vai dar mole para um caipira igual a ele. Então, ele fala que não precisa pegar tão pesado com ele e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à nave do YouTube e volta perguntando se o carro é dele. Então, o YouTube confirma que sim e fala o que aconteceu, se há segundos atrás ela estava chamando ele de caipira e agora quer conversar com ele. Ela fala que gostou muito do carro e que é sua cor preferida e pede desculpas por ter chamado ele de caipira. O youtuber fala que tudo bem e pergunta se ela já andou em um carro esportivo antes. Ela fala que não, mas sempre tem a primeira vez. Em seguida, ele começa a tirar algumas fotos para ela, que pediu para ele tirar fotos com o carro. Em seguida, ele convida ela para dar uma volta em seu carro e tomar alguns drinks. E é claro, a garota não resiste e aceita o convite de David. E quando ele está indo entrar no carro, ele fala que deveria colocar ela para correr por ser uma interesseira, mas que ele tem que admitir que ela é muito linda e também tem um carro de polícia ali perto e pode dar BO. Então, dessa vez, o YouTube não resistiu à beleza da interesseira e vai sair com ela e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar a conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O youtuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou o seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério o seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando, mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro.
Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o youtuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e, além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. Iniciamos o vídeo com Joel e Trencho abordando essa garota que saía de um posto de gasolina. O YouTube pede para ela esperar e pergunta o nome dela, e fala que gostou dela e que ela é muito linda. A mulher fica sem graça e agradece o elogio. Joel vai direto ao ponto e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que ela não está namorando. Joel pergunta de onde ela é e fala que ela tem um sorriso muito lindo. Ela fala para ele que ela é de Houston. Em seguida, Joel fala que tem um barzinho ali perto e eles podem tomar uma bebida juntos e pergunta se ela topa. Entretanto, a garota fala que não o conhece e que já está indo embora para sua casa. O amigo de Joel fala que eles podem se conhecer melhor, mas ela fala que é melhor não, que ela já está indo embora. Joel pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela, e a garota fala para ele que é 0. O youtuber Joel pergunta se pode pegar pelo menos o Instagram dela. Porém, ela responde novamente que não está a fim de passar o Instagram e é melhor eles irem embora. Joel fala que só queria conhecê-la, mas que tudo bem e se despede dela e vai embora. Em seguida, Joel e seu amigo vão em direção à McLaren. E quando a mulher vê a McLaren dele, automaticamente ela corre atrás de Joel ao ver que o indivíduo está de nave. A mulher pergunta se o carro é dele. Joel fala que é claro que sim, que ele tem as chaves do carro. O youtuber pergunta se ela gostou. E ela fala que sim, que o carro dele é maravilhoso. Joel então ensina ela e deixa ela abrir a porta da McLaren para ela aprender como abre a porta da máquina. Logo depois, Joel fala que eles podem sair para beber e se divertir, e pergunta se ela não gostaria de ir com eles. E agora a resposta é outra e ela topa. Porém, Joel fala que ela disse que ele não tinha chance com ela. E ela fala que estava de brincadeira. Joel então pede para ela passar o telefone para ele. E dessa vez ela passa sem nenhuma dificuldade. Porém, nessa hora, Joel pergunta por que ela não queria passar o telefone para ele antes. E foi só ver o carro que ela mudou de ideia e veio atrás dele e passou seu telefone. Ele pergunta se ela fez isso só por causa do carro. E ela fala que sim, que gostou do carro, mas que acha ele também fofo. Joel então chama ela de garimpeira e fala que já está indo embora porque ele não sai com interesseira. A garota acha ruim de ser rejeitada e pergunta se ele vai fazer isso com ela. Joel diz que sim e fala que ela perdeu sua chance e entra na McLaren com seu amigo. E ela acaba sendo rejeitada por Joel. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele.
Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece, pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra para ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele.
Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade pra ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar para ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. Se gostaram, o vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira e fala que ele está realmente perdido e gostaria da ajuda dela. Porém, ela responde que está ocupada e não pode falar com ele agora. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e que ela tem namorado e sai andando. O Nate então vai até a sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem até ele toda interessada, perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim, dá um abraço nela e se apresenta para ela. Ela então pergunta o que ele está precisando e ele fala que queria saber o nome dessa rua onde tem um bom restaurante. Dessa vez, a garota passa para ele todas as informações e fala que ela estava muito ocupada numa ligação importante. Ele então pergunta se ela estava falando com o seu namorado. Ela fala que não, porque ela não tem namorado. Ele questiona que ela disse que tinha um namorado e ela responde que estava jogando com ele. Em seguida, ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha como social media. O Nate então fala que é bem legal esse trabalho e pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez, ela passa para ele seu telefone sem nenhuma dificuldade. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, resumindo, ela fala que ele podia levar ela para fazer compras no shopping. Porém, o Nate fala que primeiro quer conhecê-la melhor para saber se ela é uma mulher que ele quer no seu ciclo de confiança. Ela fala que ela é genuína e que ela pode oferecer muita coisa para ele. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela. E ela responde que estava com pressa e não podia desligar a chamada. O Nate fala que foi só ver a sua McLaren e que ela demonstrou interesse na mesma hora. Ela então fala que gostou mesmo do carro dele e que ele parece um cara bem sucedido. Ele então fala que ela deu energias para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e que ela interessou mais no carro do que nele. E pergunta se ele não tivesse a McLaren, se ela tinha parado para conversar com ele. A garota fala que sim, que ela ia querer falar com ele do mesmo jeito. Sei como é que é. O Nate então fala que ele não vai conseguir ter uma relação com ela sabendo que ela se interessou mais no carro do que nele. Ele então fala para ela que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais nada com ela. Ela desce do carro achando ruim e fala que ele é um idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber Nate. Iniciamos o vídeo com o Naya abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e gostou do estilo dela. Em seguida, ele pergunta se pode falar com ela bem rápido. Porém, ela responde que não porque não o conhece e não fala com estranhos. O Naya fala que está tentando conhecê-la e dessa forma ele não vai ser mais um estranho. Porém, ela fala que tem namorado e é fiel ao seu companheiro. O Naya pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance disso acontecer e debocha do colar do Naya. Em seguida, ele vai na direção da gloriosa Lamborghini
E quando a mulher vê a burrada que ela tá fazendo, na mesma hora ela dá meia volta e vai atrás dele perguntando o nome dele e se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e fala que se chama Nair e que o carro é dele. Ela pergunta se o carro não é alugado e ele responde que não e fala que tem os documentos do carro e pode mostrar para ela. Ela fala que não precisa, que agora ela acredita nele. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e ela passa o telefone para ele sem nenhuma dificuldade. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que sim, mas que o relacionamento deles não está nada bom e que ela está pensando em se separar. O Nair fala que ele não quer arrumar problemas para ela e fala que está tudo bem se ela não quiser mais conversar com ele. Ela responde que não, que ela gostaria de conhecê-lo melhor e dar uma volta na sua Lamborghini, porque ela gostou muito mesmo do carro. O YouTuber fala que ele estava procurando um bom restaurante para ele almoçar e pergunta se ela não quer vir com ele, dar uma volta em seu carro e depois almoçar com ele. Ela responde que sim, que seria ótimo. O Nair pergunta se ela quer mesmo entrar no carro dele, porque o namorado dela não iria gostar. E ela fala que não tem problema e entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que vai acontecer, se o Nair vai mandar ela sair do carro ou ele vai levar para sua casa. Já dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando tentou iniciar a conversa com ela. Ela responde que ela é muito difícil e não dá bola muito fácil, mas que ela viu o potencial nele agora e quer conhecê-lo melhor. Ele então pergunta se ela mudou de ideia para conhecê-lo, se foi só por causa da Lamborghini. A mulher fala que o carro dele deixou ele mais charmoso e que não vai mentir. O Nair então fala que pelo menos ela está sendo sincera. Ele fala que gostou dela também e que quer conhecê-la melhor. Então ele chama ela para eles passarem na casa dele bem rápido para ele mostrar a casa para ela e que ela vai gostar muito. E ela aceita e concorda com ele. E daqui pra frente não se sabe o que aconteceu e comentem aí o que vocês acham. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O YouTuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga para cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona porque ela chamou ele de esquisito.
Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela. E começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos. E que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente,
ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele.
Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela, e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes, e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado, e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate.